Então hoje, dia 29/9, a gente vai fazer a live do gatinho da coleção Fazendinha. Essa peça ela é feita de Microsoft, tá bom? A coleção eu fiz com Microsoft e carapinha apenas usei na ovelhinha mole. Pode ser feito com outro tecido, pode ser feito em feltro, pode ser feito em plush, pode ser feito em melton. Então assim, vale da imaginação de vocês testarem outros tecidos. Não só porque eu faço em Microsoft que tem que ser em Microsoft, que eu gosto muito do acabamento dele. Para fazer essa peça, eu utilizei essas cores de Microsoft, que é o rosinha, apenas para fazer a parte interna da boquinha do gato, a cor cinza e branco, que é do corpinho. Então, sempre quando vocês forem fazer a peça de vocês, sempre verificarem o sentido do fio do tecido, porque o sentido do fio conta muito para sua peça. Então, não é simplesmente você pegar o seu tecido e riscar o molde. Então, você tem que verificar qual é o sentido do fio e tá riscando os moldes no sentido correto. Então, aqui, ó, no verso do tecido, vocês conseguem enxergar o sentido da trama. Pelo vídeo não dá pra ver, mas vocês pegando o tecido de perto, vocês conseguem enxergar o sentido da trama. Então, o sentido da trama do tecido é o sentido do fio. Aqui eu já vou dobrar direito com direito, pra tá mostrando pra vocês. Os moldes, todos os moldes já vai em tamanho real pra vocês, então é só imprimir, tá? Vai na apostila em PDF, então não vai alterar o tamanho. Ele é de lado, ele tem as perninhas articuladas, tanto pode ficar sentadinho ou em pezinho, tá? Então ele é bem fofinho mesmo. Todas as peças aqui são articuladas, então ela pode ficar em pé ou sentadinho, tá bom? Então, gatinho de lado, prontinho. Então aqui já tô com todos os moldes recortados. Nos moldes sempre tá indicado a quantidade de vezes que vocês vão riscar, se vocês vão riscar no risco ou vão costurar no risco, se vocês vão cortar no risco ou costurar no risco. Então tem todas as explicações certinhas. A gente vai riscar todas as peças no tecido cinza, que é o corpo, a cabeça, o rabinho. Eu utilizei duas cores, então eu emendei o tecido aqui antes, como eu vou emendar a patinha, que eu vou mostrar aqui pra vocês, e risquei depois o rabinho pra ficar com essa divisão aqui de cores, tá? As orelhinhas também eu risquei no cinza e risquei no branco, pra ficar com as duas cores, na parte de trás cinza e na parte da frente branquinha. E a língua eu risquei no tecido pink, tá? Risquei lá, costurei no risco e fiz apenas uma costura reta aqui no meio da linguinha pra fazer a marcação, a divisória aqui, o detalhe da língua, tá bom? Então, depois que a gente riscar todos os moldes do corpo, da cabeça, a gente vai fazer as patinhas. Como que é feita? A gente vai cortar duas faixas do tecido cinza e duas brancas, cada uma na medida certinha que corresponde lá no molde. Depois que a gente cortar, nós vamos colocar uma faixa sobre a outra, tecido direito com tecido direito. O tecido direito do tecido é o tecido que vai ficar, a parte que vai ficar à mostra aqui na sua peça. Então, o tecido direito é sempre a parte que vai ficar à mostra na peça de vocês. Então, aqui eu vou colocar direito com direito, coloco uma faixa sobre a outra e passo uma costura reta aqui com um pé de máquina. Eu utilizo a agulha número 9, linha poliéster 100% para costurar as peças, tá? Costurar no tecido. Então, aqui eu costuro com pé de máquina, com uma costura reta aqui na lateral para emendar as duas faixas. Então, vamos lá. Coloco direito com direito e vou passar a costura aqui na lateral. Depois que eu fiz isso, eu vou abrir a faixa, ó. Abro as duas faixinhas, depois de costurar. E vou virar também, ó, tecido direito com direito. Vou posicionar certinho aqui nas emendas, ó, pra depois na hora do enchimento ficar certinho. Então, eu posiciono aqui a faixa branca sobre a branca e vou riscar os moldes da patinha. Então, eu vou riscar duas vezes a pata maior e duas vezes a pata menor. Aí, eu vou colocar aqui, ó, tem o pontilhado aqui, tá? Então, eu vou posicionar aqui sobre o pontilhado na parte branca e o resto na parte cinza. E vou riscar duas vezes essa e duas vezes essa daqui menorzinha. Depois que eu riscar aqui,
eu vou costurar no risco e cortar todas as peças. Vou mostrar aqui já as peças costuradas. Deixa eu só separar aqui. Então, depois que a gente fez isso, nós vamos ficar com as patinhas assim, ó. Então, depois que a gente fez as patinhas e costurou, é só recortar, refilar a peça, deixar uma margem de meio centímetro pra ficar com uma margem de segurança e não abrir a costura a hora que você for encher. Então, a gente vai ficar assim, com as duas patinhas que a gente coloca na parte da frente e as duas patinhas menores são da parte de trás, tá? Então, todas as peças, sempre as patas maiores, a gente coloca na frente. E as patas menores a gente põe aqui na parte de trás, tá bom? O rabinho, ó, eu emendei o tecido, como eu mostrei pra vocês que eu emendei nas patinhas, e risquei o molde do rabinho, com a abertura aqui, e recortei. Aqui tá o molde do corpo, o molde da cabeça, as duas orelhinhas, na parte de trás cinza, na parte da frente branca, a boquinha, também tem a medida. Então, uma parte é rosinha, uma parte é cinza, o focinho e a linguinha. Agora, o que a gente vai fazer? Nos moldes, tem indicado onde vocês fazem as aberturas de cada peça para estar desvirando e enchendo. Na orelhinha, na parte de baixo, a gente já deixa uma abertura, não precisa costurar a volta toda. Então, é só desvirar as peças. A gente vai fazer as aberturas e desvirar tudo. Eu utilizo uma ponta do pincel para estar acertando as costurinhas na parte de dentro, ó. Então, a gente vai desvirar todas as peças e fazer o enchimento. As orelhinhas, a boquinha e a linguinha não precisa encher. Eu utilizo o plumante siliconado. Então, eu encho muito bem as peças. Para quem não tem esse garfinho, você pode estar utilizando um pincel mais grosso e utilizando a parte da frente, onde você utiliza para pintar, vocês podem ajudar aqui a encher a peça. Então, antes eu não tinha esse garfinho, eu utilizava o pincel e dava para fazer super bem, dava para encher super bem. Então, a gente vai encher toda a peça. Então, a gente enche bem a pontinha para ir subindo o restante até a abertura. Eu gosto de encher muito, porque a peça fica bem firme e ela fica bem firme por muito tempo, não fica molenga depois. Aí, vamos enchendo tudo. Ó, e vai empurrando sempre até o final. E vai enchendo. Para essa peça eu utilizei aproximadamente umas 330 gramas, 340 aproximadamente. Então, ó, a gente vai enchendo bem mesmo. Aqui na parte de cima, ó, a gente sempre vai empurrando a parte de baixo. E agora aqui, ajeitando o plumante na parte de dentro, perto da abertura. Então, ó, depois que a gente enche, a gente pode até apertar assim, pra ajeitar mais o plumante lá na parte de dentro. Então, aqui a gente já encheu. Então, a gente vai encher todas as peças, menos essas daqui que eu mostrei pra vocês. Esse mesmo processo, encher bastante pra ficar bem cheinho. Ó, então, a gente vai encher todas as peças e fechar aqui no zigue-zague com pontos à mão. Fechar todas as aberturas. Então, a gente vai ficar com as peças assim. Deixa eu pegar aqui. Então, ó, enchi todas as peças, bem cheinha mesmo. Ó, e fechei tudo com pontos à mão aqui, as aberturas. A parte do corpinho e aqui a parte da cabeça. O rabinho também, ó, encho bem. Então, conforme a gente vai colocando plumante, sempre encher bem da ponta até a abertura. E o focinho a gente não precisa encher muito, deixar ele duro. O focinho a gente deixa ele bem fofinho, pra depois ficar mais fácil de fixar no rostinho do gatinho. Então, depois que a gente encheu todas as peças, a boquinha, ó, eu só desvirei a parte que tava costurada, ó. Então, eu costurei uma faixa cinza e outra rosinha. Costurei aqui, deixando essa parte aberta e virei aqui, ó. Então, a boquinha é isso daqui. Então, a gente vai fazer primeiro o rostinho do gatinho. Vou separar as peças aqui que eu vou utilizar no rosto. Pra gente começar a montar da forma pro nosso gatinho. Primeiro de tudo, a gente vai montar o focinho do gato. Então, no focinho, eu utilizei a linha preta
Eu trabalho com a linha poliamida, que ela é bem resistente. Eu gosto de trabalhar muito com ela. Todas as peças eu faço com ela. Então aqui, para quem não tiver a linha preta para fazer a marcação, pode utilizar a linha de Pespon. Então aqui, primeira coisa, vamos fazer a divisão do focinho. Essa divisãozinha aqui, ó. Então eu vou usar a linha branca mesmo. Ó, deixa eu puxar, não precisa ser muito grande, só para fazer a divisão. Passar a linha aqui pra gente tá dividindo o focinho. O tamanho que eu utilizo do focinho é o número 3. Então tem várias cores para vocês estarem conferindo lá. E o tamanho do olhinho do gatinho e de toda a coleção é o olho de pino de 10 milímetros, tá bom? Então aqui, ó, então a gente vai fazer a divisória. Como que eu vou fazer? Eu vou entrar por trás e sair aqui, ó. A partir da costura do focinho, dou uma distância de um dedo e entro com a agulha aqui. Vou puxar e vou dividir o focinho aqui no meio, ó. Divido aqui, passo a agulha aqui atrás pra prender a linha, ó. Vou puxar pra ficar mais marcado, ó. Puxo, seguro a linha e vou arrematar. Então, eu dou uns 2 nozinhos. Vou dar mais um nó pra ficar mais firme. Puxo bem aqui, deu um nozinho aqui atrás, mas não tem problema. Ó, então já fiz a divisória do focinho. Agora a gente vai fazer a marcação do bigode. Então a gente vai utilizar a linha preta. Não precisa ser dupla essa linha aqui, tá? Vamos dar o nozinho aqui no final da linha. E vamos fazer a marcação. Deixa eu puxar pra cá, pra dar um espaço. Então, como que a gente vai fazer? Por trás aqui, eu vou entrar com a agulha. Pra quem tem dificuldade, pode estar utilizando a caneta fantasminha pra fazer a marcação e seguir. E depois só apagar com o secador que ela some. Não passa ferro porque o Microsoft ele é mais delicado. Então, às vezes, se o seu ferro estiver muito quente, ele vai queimar o tecido, tá? Então, com o secador é super prático e vai sumir do mesmo jeito. Então, vou fazer a olho aqui mesmo, a marcação do bigode. Então, vou sair com a agulha aqui, ó. Marco pra esse lado, entro com a agulha aqui e já saio pra marcar o segundo, ó. Entro com a agulha aqui e já saio aqui, ó, mais próximo. Ó, marquei um, marco o outro, tento deixar do mesmo tamanho. Deixa eu só puxar aqui. Ó, então eu vou passar, tentar fazer do mesmo tamanho, tá? Pra ficar proporcional de um lado do outro. Entrar aqui e sair aqui na parte de trás, ó, pra arrematar. Vamos continuar aqui, ó, tá vendo? Então, eu fiz a marcação dos 4 bigodes. Então, aqui, ó, a gente fez a marcação e eu vou arrematar aqui na parte de trás. Vou dar uns 2 nozinhos. Arrematei, então a marcação do focinho tá pronta. Então, o focinho é isso daqui. Pra quem quiser colocar o focinho com a trava, eu sempre explico, vai colocar ele antes de fazer o enchimento. Então, aqui na parte do focinho, é só fazer um furinho na parte da frente e colocar com a travinha aqui por dentro, tá? Sem encher ainda. Então, a gente vai posicionar o focinho, colocar a travinha aqui na parte de trás. Pra quem quer utilizar o focinho com a trava, é isso daqui, a travinha e o focinho. Ela é bem dura mesmo pra colocar, é só apertar com bastante força. Então, aí, antes de encher a peça, a gente vai furar o tecido, posicionar o focinho e com a travinha na parte de dentro aqui, a gente vai travar o focinho na peça. Então, não corre o risco da criança arrancar, se caso você for dar para alguma criança brincar. A mesma coisa com os olhinhos. Você pode colocar a mesma travinha, lá na lojinha virtual tem o pacotinho de trava para vocês conferirem. Então, com a mesma travinha do focinho, vocês fazem também a travinha do olhinho, tá? Vou deixar aqui do lado. Como agora a gente vai colocar o focinho, então a gente vai fazer assim.
a cabeça, vamos pegar a cabeça aqui. A abertura da cabeça tá aqui na parte de trás. Então, a gente vai virar essa parte pra frente e posicionar o focinho aqui, ó. Antes de colar o focinho de plástico na sua peça. Vamos verificar essa parte que a linha passou na parte de baixo aqui, a gente vai posicionar pra baixo, tá? Que é aqui, ó, porque a gente entrou com a agulha, saiu com a agulha aqui e puxou a linha para essa posição. Então, a gente vai deixar essa parte voltada para baixo. Pode fazer colar com cola quente o focinho, ou fazer com pontos visíveis na volta aqui da peça para fixar o focinho aqui na cabeça. Eu vou utilizar cola quente. Então, a gente não precisa pôr muita cola, tá? Passo aqui, ó, em volta. Não preciso pôr muito. E vou posicionar sobre a cabeça do gato. Deixa eu só virar aqui. Nessa parte, gente, a gente tem que apertar bem e pressionar por uns 20 segundos para mais, para a cola secar bem e não soltar a hora que a gente soltar a mão. Então, a gente deixa ela esfriar bem aqui na cabeça, para não borrar a sua peça aqui em volta e não ficar feia. Então, nessa parte, tenha paciência para quem for utilizar a cola quente, segurar por no mínimo 20 segundos, tá? Segura bem, não tem pressa de fazer a sua peça. Já passou uns 20 segundos. Aí, ó, vocês podem verificar, a hora que vocês soltarem, se você perceber que a cola tá abrindo, ainda não secou, então segura mais um pouquinho. Segura mais um pouquinho. Agora aqui já colou bem, ó. Então, a gente fixou bem o focinho aqui no gatinho. Agora, eu já posso colar o narizinho do gato aqui. Eu vou usar cola quente também, passo a cola quente bem no centro. Posiciono aqui. E pressiono. Então, segura um pouquinho também pra colar. A altura, você pode, ó, um palmo, na minha mão, por exemplo, não, um palmo pra baixo, você pode posicionar o focinho. Ele tem que ficar aqui, ó, um pouquinho pra cima do final da cabeça aqui, tá vendo? Então, ó, tem a costura aqui da parte de baixo da cabeça, ó, 2 dedos, eu colo o focinho. Ó, prontinho. E agora, a gente vai colar a boquinha. É super simples. Nessa parte da abertura, a gente vai passar um pouquinho de cola quente, bem pouquinho, só pra juntar essas duas laterais. Junta aqui. Deixa eu só acertar pra ficar retinho aqui. Ó, é isso daqui a boquinha. Então, o que a gente vai fazer? Passar cola nessa junção onde a gente uniu com a cola quente. Eu passo cola quente aqui, não preciso passar muita cola, tá, gente? Passo aqui na parte de cima. E vou colar aqui, ó, na união do focinho e da cabeça, bem aqui embaixo, ó. Aperto aqui e aperto o focinho com a cabeça aqui, ó, pra colar bem essa parte. Ó, então, eu colei essa parte da boca já aqui na junção do focinho com a cabeça. Agora, pra fazer o detalhe da boquinha, eu vou passar a cola quente em uma lateral e vou dobrar aqui pra frente, ó. Tá? Então, eu passo cola quente aqui e vou dobrar pra fazer a voltinha da boca. Não muita cola também. Passo aqui. E vou dobrar aqui, ó. Já mostro mais de pertinho. Deixa eu só colar pra não secar a cola antes. Ó. Vou mostrar mais de perto. Então, ó, eu dobrei e colei aqui, ó, a boquinha. Mesma coisa eu vou fazer com o outro lado, pra fazer essa voltinha aqui de baixo. Então, vou passar a cola quente. E vou dobrar aqui pra frente também. Segurando bem. Ó. Segura bem. Então, ó,
É só fazer esse processo pra fazer esse detalhe da boquinha aqui embaixo, ó. Tá vendo? Colagem da boquinha é isso daqui. Então, fica com esse detalhezinho aqui na parte de baixo, tá? Aí, agora, a gente vai encaixar a linguinha. Se vocês perceberem que a língua ficou muito comprida, pode dar um cortinho aqui na parte de cima e colar. Então, tá bem, eu passo só um pouquinho de cola quente aqui, na onde a gente cortou, e encaixo lá dentro na boca do gatinho. Aperto bem. Ó. Então, fica com o detalhe da boquinha assim, ó. Tá certo? Então, não tem muito segredo isso daqui. É bem simples de fazer e dá um charme na sua peça. Então, a boquinha já tá prontinha. E agora, a gente vai fazer o seguinte. Vai fixar os olhinhos. Pra quem for colocar com travinha, é só colocar antes de encher a peça. Mas eu colo aqui, como eu utilizo as peças pra decoração, então eu vou colar os olhinhos. Deixa eu só pegar a agulha. Então, agora, pra dar uma profundidade no olho, eu utilizo a linha branca mesmo, dupla. O mesmo processo que eu vou fazer aqui com essa linha é o mesmo processo que eu utilizo para prender os olhinhos dos outros bichinhos que eu já ensinei, que é da coleção Safari, das outras peças. Então, aqui, ó, vou passar com a linha dupla. Passo com a linha dupla aqui. Vou dar um nó no final pra gente fazer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar com a agulha aqui na direção da abertura da cabeça. Vou fazer a marcação aqui com a caneta fantasminha, deixa eu pegar ela. Vai ficar mais fácil pra vocês. Então, vocês façam a marcação aí, ó, com a caneta fantasminha, só pra ter a direção da onde vocês vão sair com a agulha. Aqui, ó. Então, eu vou entrar aqui pela abertura e vou sair aonde eu fiz a marcação com a caneta. Só pra fazer a profundidade, ó. Vou sair com a agulha aqui, vou puxar, dou um espacinho e volto lá pra trás. Aí, eu vou repetir esse processo. Vou entrar aqui de novo e dar o ponto em cima desse que eu dei agora. Entro aqui. E volto lá pra trás novamente. Agora é o momento que vocês puxam a agulha pra fazer a profundidade aqui na cabeça, ó. Então, vou puxar, tá vendo que vai fazer um furinho aqui, ó. Então, aqui nesse furinho vai ser onde eu vou colar o olhinho. Então, seguro aqui, pra não soltar essa linha, e dou uns 2 arremates. Aqui já pode só dar um, pra segurar a linha, ó. Puxa aqui, ó. Ó, fiz o furinho aqui. Mesma coisa eu vou fazer pro outro lado, tá? Mesma coisa. Entro. Faço o mesmo processo. Opa! Entro aqui, volto lá pra trás. Deixa eu puxar a linha aqui. Volto lá na frente de novo. Bem em cima do ponto mesmo que a gente deu primeiro. E volto lá pra trás pra gente fazer, pra agora puxar a linha de novo. Ó, então, eu vou puxar e vou fazer os 2 furinhos aqui, ó, de ponto, pra tá colando o olhinho por cima depois. Seguro e agora, pra arrematar, eu vou dar uns 2 nozinhos, pra linha não escorregar e não sair do lugar. Então, dou um nozinho aqui. Vou dar mais um. Ó, pronto. Ó, com 2 nozinhos, a gente já prendeu bem. Agora, a gente sai com a linha aqui, só pra arrematar essa linha. Ó, então, a gente fez as 2 profundidades do olhinho pra tá colando a miçanga. Agora, a gente vai
colar o olhinho. Então, como eu expliquei, eu tiro o pino, eu corto o pininho na parte de trás, mas quem quiser pode pôr com a travinha. Então, é o tamanho de 10 milímetros, tá? Então, eu vou passar cola aqui no centro do olhinho, não muita cola pra não vazar depois. Passo aqui e coloco bem aonde a gente fez a marcação com a linha, pra encaixar bem. Colei e o outro olhinho também, mesma coisa. Isso aqui. E coloco na marcação que a gente fez. Esses olhinhos que eu tô utilizando é o olhinho de pino. É um olhinho que tem esse pininho na parte de trás. Eu corto esse pininho. Mas quem quiser pode usar meia pérola também. Só que o tamanho desse daqui é de 10 milímetros, tá, gente? Pronto. Então, colamos o olhinho. Agora, a gente vai fazer a marcação da sobrancelha. Acho que essa linha aqui que eu tenho dá pra fazer. Deixa eu ver. Dá. Então, vou dar um nozinho aqui no final. Pronto. E aí, a gente vai entrar pela abertura da cabeça. Deixa eu pegar outra agulha, que essa daqui é a pequena. Deixa eu pegar a agulha aqui. Lá, e vamos marcar. Então, entro aqui na abertura da cabeça, saio aqui na parte de cima, pode também fazer com a caneta a marcação. Saio aqui na parte de cima, já venho aqui no meio, entro e saio, ó, com a agulha, pra fazer a outra marcação, a outra sobrancelha aqui do lado. Então, entro e saio e puxo a linha. Então, fiz uma e vou fazer a outra aqui do lado. Entrando com a agulha e voltando lá na parte de trás, ó. Pra gente arrematar. Deixa eu entrar mais pra cima aqui. Aí. Ó, entra aqui. Então, agora aqui eu só vou arrematar com os 2 nozinhos. Dou um nozinho só pra fixar bem a linha. Vou dar mais um. Aqui, ó. E aí, eu posso entrar e sair com a agulha aqui, só pra arrematar a linha aqui dentro. Então, a gente fez a marcação da sobrancelha. Agora, a gente pode passar o blush, já pra deixar pronto o focinho, o rostinho. Então, eu aplico com uma trouxinha de tecido, sempre passo aqui e tiro o excesso na minha mão. E aplico aqui na bochechinha com movimento circular, tá? Então, aplico aqui, ó, com movimento circular de um lado e do outro. Passando um pouquinho. Ó. Prontinho. Só espalhar com o dedo aqui. Com o tempo, a cor também vai saindo, que esse daqui já faz um tempinho que eu fiz. Então, dá pra vocês irem retocando. Maquiagem normal mesmo. Prontinho. Então, a cabeça tá praticamente pronta. A orelhinha a gente vai pôr depois que montar o corpinho. Agora, a montagem do corpinho. Mesmo processo que eu faço nos outros bichinhos, tá? Vamos montar aqui rapidinho. Então, primeiro a gente vai fixar as 2 patas menores. Fixa as 2 patas menores aqui nas laterais. Volta a costura pra frente. E as 2 patas menores a gente vai fixar aqui na lateral. Então, deixa eu pegar a agulha. Eu coloco sempre com a linha dupla pra ficar mais firme. Mas apesar que essa linha ela é bem resistente, ela é bem difícil de estourar. Aqui. Vamos lá. Dá um nozinho aqui no fundo. Pronto. Agora vamos fixar as patinhas. Então, vamos posicionar aqui, ó, a costura pra frente, vou entrar com a agulha aqui do lado, no centro, e sair lá do outro lado. Verifique se ela não tá muito torta. E vou fazer o seguinte, a abertura da patinha virada pro corpo, vou entrar com a agulha aqui, ó, e sair, ó, aqui nessa mesma direção, ó. Então, eu vou dar a distância de um dedo e vou voltar lá pro outro lado. Saio aqui na direção do ponto.
Puxo a linha aqui. Ó, tá certinho desse lado. E vou pegar outra patinha com a abertura virada pro corpo. Também, ó, puxo a linha e volto lá pro outro lado novamente, sem pegar a pata agora, só pra sair aqui no meio dos dois pontos. Aqui. Ó, prontinho. Eu vou puxar, ó, as duas patinhas estão no lugar, então eu vou puxar bem. E vou arrematar dando umas 3 voltas na patinha, ó. Dou uma volta, passo aqui por dentro da linha e puxo. Mais uma volta. E a última, pra segurar bem mesmo. Puxa bem aqui. Ó. Então, a gente já prendeu a patinha. Essa daqui a gente pode entrar com a agulha aqui no meio dela, da patinha, e puxar a linha pra arrematar. Então, as perninhas ficam articuladas fazendo esse processo, tá? Então, essas daqui são as patinhas de trás. Então, de todos os bichinhos, as patinhas maiores sempre posicionadas aqui no corpo, na parte da frente, e as menores sempre aqui na parte de trás, tá bom? Agora, a gente vai fixar as duas patinhas da frente. Vou entrar aqui, ó, bem onde tá a abertura, ó, entro aqui, dou uns 3 dedos, ó, entro aqui de um lado e saio aqui do outro. Ó, entro aqui e saio aqui, puxo a linha. Com a abertura também virada pro corpo, eu vou entrar com a agulha aqui, sair do outro lado e puxar, ó. Dou a distância um pouquinho do ponto que eu dei e volto lá pro outro lado pra prender a outra perninha, ó. Pego a perninha com a abertura virada pro corpo. Entro e saio aqui, ó. Puxo a linha. E vou voltar também aqui do outro lado agora, só pra arrematar, ó. Então, puxo com cuidado a linha, para as duas patinhas subirem, ó. Eu vou puxar bem, conforme vocês puxam, ó, pode ver que as duas patinhas, elas vão juntar. Então, eu vou dar o arremate em volta delas, como eu fiz nas outras patinhas também. Então, eu vou dar uma volta. Pra prender o primeiro, e dou mais 2. Dou mais 2. Tá vendo? Então, com esse processo, ó, a gente prendeu as patinhas de baixo, de trás e as patinhas da frente. Aqui, como sobrou linha, dá pra fazer a montagem da cabeça. Então, eu vou entrar com a agulha no meio das patinhas e vou sair aqui na parte de cima pra fixar a cabeça do gatinho. Ó, vou entrar com a agulha aqui no meio das patinhas e vou sair aqui na parte da frente, de cima do pescoço, já vou mostrar aí mais pertinho. Deixa eu só entrar com a agulha aqui, pra entrar no lugar certinho. Ó. Então, ó, vou entrar, ó, as patinhas estão aqui, entro com a agulha entre elas e saio aqui na parte de cima, ó, uns dois dedos da pata pra cá. A costura tá aqui no meio, saio com a agulha aqui, ó, e vou puxar a linha. Puxa aqui. A cabeça a gente vai posicionar assim, né, ó. Então, eu vou virar a cabeça aqui pra trás. Com a agulha, a costura da cabeça tá aqui. Vou dar a distância de 2 dedos, vou entrar e sair com a agulha aqui do outro lado, ó. Entro aqui e saio com a agulha aqui. Deixa eu puxar ela bem, ó. Entro e saio aqui. E vou puxar a linha. Puxo aqui, ó. Então, eu fiz um ponto aqui e outro ponto na cabeça. Desse ponto que eu saí, vou entrar aqui no pescoço de novo, ó. A costura do corpinho tá aqui, vou entrar com a agulha aqui, ó. Então, um ponto aqui e o outro aqui. Vou cruzar aqui por dentro e sair aqui na frente, ó. Sair com a agulha aqui, ó. Então, agora eu seguro aqui pra puxar a linha, ó. Então, ó, fiz 2 pontos aqui na parte de trás, 2 na cabeça e um aqui na frente. Desse ponto da frente, a gente vai voltar pra cabeça de novo.
Só que agora a gente sai bem aqui próxima da costura da cabeça. Entra aqui. E sai aqui do outro lado. Aí, ó. Entro e saio aqui. Vou puxar novamente. Esse processo, ele deixa a cabeça bem firme. Então, ó, fiz os pontos aqui na cabeça, fiz os pontos aqui no corpo. O último ponto, vou entrar aqui, ó, na mesma direção desse. Entro aqui e vou sair com a agulha entre as patinhas pro ponto ficar escondido aqui na parte de dentro, ó. Que ele vai ficar bem escondidinho. Então, ó, vou entrar com a agulha aqui. Vou soltar a cabeça aqui pra trás. E vou abrir as perninhas e saio aqui, ó. Peraí. Então, saí com a agulha aqui embaixo, ó, no meio das patinhas. E na cabeça e no pescoço, a gente ficou com esses pontos, ó. 4 pontos aqui no pescoço, 4 pontos aqui e 4 pontos aqui na cabeça, ó. Esse processo, ele fica bem firme, então sua cabeça não fica caindo. Do que você só entrar e fazer aquele círculo de pontos aqui. Então, depois que a gente fez tudo isso, a gente vai puxar bem. Puxa bem aqui, ó. E vai arrematar aqui, atrás das patinhas. Então, o primeiro ponto a gente sempre puxa bem, não precisa dar o arremate no primeiro, ó, a gente só puxa. E aí, pode dar uns 3 arremates. Puxa aqui. Passa a agulha aqui por dentro da argolinha, da linha. E puxa. Dá pra dar mais um pontinho pra ficar mais firme. Prontinho. Aí, eu vou entrar com a agulha aqui só pra cortar a linha. Volto a patinha no lugar. E, ó, com esse processo, a cabeça, ela fica, ela tem um movimento, mas ela não vai ficar caindo. Então, com esse processo que eu mostrei pra vocês, é bem mais fácil pra montar e a sua peça fica mais firme, a cabeça na sua peça. Então, pode, ó, já ficou já no formatinho certo. Agora, a gente vai colar as orelhinhas. Quem quiser, pode fazer com pontos à mão, a orelhinha também. Ou colar com cola quente. Eu vou utilizar cola quente. Então, eu passo bem pouquinho aqui na parte de baixo e colo a orelhinha um pouquinho curvadinha, pra ela dar esse acabamento aqui, ó. Não corto ela totalmente, não colo ela totalmente reta. Então, eu passo cola aqui e ponho ela um pouquinho curvadinha pra ela dar esse detalhezinho aqui da orelha, ó. Tá bom? Então, a gente vai passar aqui, passa a cola aqui e cola a orelhinha. Pressiono bem até colar. Ó, dei a distância de uns 2 dedos de uma orelha para outra. E coloca a outra orelhinha aqui. Segura bem. Prontinho. Ó, então eu colei as 2 orelhinhas aqui do nosso gatinho. Então, as orelhinhas já estão no lugar. Quem quiser também pode dar uma dobradinha com um pinguinho de cola quente. Mas que se a gente dobrar, vai ficar parecendo muito cachorrinho. Então, a gente deixa a orelhinha em pezinha mesmo. Agora, a gente vai fixar o rabinho. Também pode colocar com pontos à mão ou com cola quente. Então, como eu faço mais rápido aqui, eu uso a cola quente. Então, a gente fechou a parte de trás do rabinho. Vou passar a cola quente aqui. Na pontinha. E vou fixar no corpinho. Posiciono mais ou menos nessa altura aqui, ó. Vou segurar bem, porque o rabo é um pouquinho pesado, então... Pra colar bem. Seguro por uns 20 segundos, 15 segundos. Até colar bem aqui, pra depois a gente colocar os lacinhos. Vou dar uma dica pra vocês também de como fazer outros lacinhos com as sobras de tecido Microsoft, pra vocês não descartarem os retalhinhos do Microsoft que sobra. Aí vocês fazem todos os lacinhos que fica muito fofinho. Prontinho. Deixa eu segurar mais um pouquinho, gente, pro rabinho não sair do lugar.
Então, não tenham medo e segurem bem mesmo, quem for utilizar a cola quente. Vou tirar aqui, que grudou um pouquinho de cola aqui. Vamos lá, ó. Então, colamos o rabinho do gatinho aqui na parte de trás. Agora, vamos fazer o acabamento do rabinho com o lacinho. E aqui no pescoço, a gente faz a gravatinha. Então, pode ser tecido de algodão, vocês escolham a estampa que vocês querem. Então, sempre mostro pra vocês que vocês podem fazer gatinho pra versão menino, pra decorar quarto de menino, pra fazer chá de bebê, aniversário, ou pra menina. Então, pra menina, a gente põe a gravatinha e pra menina, a gente coloca o lacinho, tá bom? Então, esse lacinho aqui, vou mostrar pra vocês. A gente vai cortar na medida, não tem, vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem, tá? Com tecido de algodão. Então, a gente vai fazer o mesmo processo que eu vou mostrar aqui, é o mesmo pra fazer a gravatinha. Então, vou posicionar aqui sobre o meu dedo, sempre ensino na live, que é bem prático de fazer, ó. Vou laçar meus dois dedos e essa ponta eu vou entrar aqui no meio, ó, saindo aqui pra trás. Tá vendo? Essa ponta eu vou voltar aqui no meio dos dois dedos, passar essa pontinha por dentro desse tecido aqui, ó. Passo aqui por dentro, ó. E saio aqui, puxando. Com esse processo, a gente já dá a forma pro nosso lacinho. Ó. Puxo, depois que eu dei o nozinho aqui no meio, tiro do dedo. E ajeito na mão, ó. Então, esse lacinho é super prático de fazer. Pode fazer em vários tamanhos, outras cores. E depois é só arrematar aqui a parte de baixo. Pode puxar pra desfiar a pontinha. Tá? Ó. Aí o lacinho pro bumbum é isso daqui. E pra parte da frente aqui da gravatinha, eu utilizei uma medida maior de tecido pra gente tá colocando. Então, a gravatinha é super simples. Sugestão de preço. Isso varia muito do material que você for utilizar. Eu sugiro aqui para as peças feitas em Microsoft, que eu apresento para vocês, entre 70 a 90 reais, até 100 reais uma peça dessa. Ela é uma peça bem delicada, é um tecido muito bom, tecido antialérgico, não forma bolinhas. Então, a gente tem que valorizar o nosso trabalho. E é uma peça que dura muito tempo com um acabamento super bom. Então, essa é a sugestão de preço, mas varia muito do material que você utilizar para fazer a sua, tá bom? Então, agora a gente vai colar com cola quente a gravatinha e em cima do rabinho o lacinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o que a gente pode fazer com os retalhinhos de Microsoft que sobra. Eu já separei aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Então, aqui, ó. Então, quando sobra muito retalhinho, a gente pode fazer uns lacinhos de Microsoft. Aqui eu tô com a cor rosa só pra mostrar pra vocês. Então, ó, quando sobra os retalhinhos de Microsoft, a gente pode fazer todos esses lacinhos aqui, ó. Utilizar esses retalhos que a gente acaba sobrando da peça quando a gente faz e pode fazer lacinho. Tá vendo? Fica muito fofinho, fica muito charmoso e vocês utilizam essa sobra de Microsoft sem perder. Então, aqui, ó, sempre corto um retângulo assim, mais compridinho, ó, pra fazer esse lacinho. E outro menorzinho só pra fazer o acabamento do meinho aqui do laço. Então, como que eu faço? Com a parte direita do Microsoft virada pra fora, a gente vai unir essas duas laterais com cola quente. Não precisa passar muito, é só pra unir, ó. Aperta bem, tá vendo? Posiciona a emenda aqui no meio, ó. Certo? Então, depois que a gente fez isso daqui, vou virar pra frente, ó. Aí, eu vou fazer o quê? Vou dobrar pra frente uma vez e dobrar pra trás, ó. Fazendo esse processo aqui, ó. Seguro. Vou passar um pingo de cola quente aqui na parte de trás. Com a pontinha desse outro tecido menorzinho, a gente cola aqui e vai dar duas voltas. A primeira volta a gente sempre puxa bem pra ficar bem apertadinho, ó. Dá uma volta e mais uma. Vou passar outro pinguinho de cola quente aqui na parte de trás. Dobra a pontinha e corto essa ponta que sobrou, ó. Tá vendo? Aí vai formar um lacinho.
Olha, então o lacinho é super fácil. Vocês podem utilizar as sobrinhas de Microsoft de vocês e fazer muitos lacinhos. Vocês podem utilizar esse laço mesmo pra estar colocando aqui, ó, a gravatinha, ou fazendo um lacinho pro gatinho e colocando aqui também no rabinho dele. Fica muito bonitinho, né? Então, vamos colar a gravatinha aqui, deixa eu empurrar esse monte de laço pra lá. Com um pinguinho de cola quente, a gente cola o lacinho e a gravata. Colo bem aqui na parte de baixo do pescoço. Aperto bem aqui. E colo lá no rabinho. E aí, a gente já finaliza o nosso gatinho. Põe aqui no rabinho, aqui na parte de cima, ó. Uma parte pra lá, outra pra cá. Segura bem. E quem quiser pode fazer a gatinha com um lacinho aqui na parte de cima. Fica muito bonitinho. Os lacinhos de Microsoft ficam muito bonito também. Cola bem aqui. Então, hoje a gente aprendeu o gatinho, que foi o terceiro integrante da coleção Fazendinha. Obrigada pelo carinho sempre e até a próxima aula. Beijo, gente. Tchau, tchau.